Aleluia, glória a Deus, amém, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, a cada um de você que está nos acompanhando nessa rede, pelo YouTube, pelo Facebook, você que está compartilhando essa live, esse culto online. Nós estamos aqui com alegria, gratos a Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede, da gente poder cultuar a Ele, poder louvar o nome dEle, exaltar esse nome que é, sobre todo nome, o nome poderoso, o nome que é maior de qualquer problema que a gente tenha passado, essa momentânea dor. Sabe, esse hino que foi louvado aqui agora pelo Levi e a Lia, muitas vezes as pessoas olham para a gente e elas veem algo em nós que resplandece a graça e a alegria do Senhor. Mas nós somos seres humanos e também passamos por momentos difíceis na nossa vida. Enfrentamos dificuldades como qualquer um, mas a presença do Espírito Santo de Deus é que nos dá força para a gente permanecer de pé, para a gente continuar lutando, para a gente continuar acreditando que é possível, que nós vamos conseguir e que tudo isso que passamos aqui um dia vai se findar e no céu nós vamos ter uma alegria completa, nós vamos ter uma alegria plena no Senhor, nós vamos estar na presença de Deus, nós vamos estar junto com Jesus, nós vamos estar na companhia do Espírito Santo. Então essa momentânea dor que a gente passa aqui nessa terra, o apóstolo Paulo diz que não pode se comparar com o peso de glória que há de vir sobre nós. Em nome de Jesus, meu coração está alegre, estou feliz de poder estar aqui, de poder estar falando do amor de nosso Deus, de poder estar trazendo uma palavra para o teu coração, para a tua vida, uma palavra de poder, uma palavra viva, uma palavra que tem poder para destruir as obras do inferno, uma palavra que tem poder para transformar a sua vida, porque a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz e ela tem todo o poder para manifestar a graça de Deus na nossa vida. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia junto comigo, nós lermos a palavra de Deus no livro de Neemias, lá no Antigo Testamento, livro de Salmos, você volta um pouquinho, Jó, antes de Jó está Neemias, uma palavra profética, uma palavra que fala que é possível recomeçar, é possível a gente começar de novo, tentar mais uma vez, ainda que as coisas estão totalmente contrárias à nossa vontade, mas é possível sim a gente dar a volta por cima e com a ajuda do Espírito Santo a gente vencer as adversidades. Neemias capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 até o 6 e depois nós vamos ler o capítulo 2 e somente o versículo 17. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam
e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Capítulo 2, versículo 17. Então lhes disse: bem vedes vós, miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Eu quero ler somente o versículo 17 em outra tradução, que diz assim: eu lhes disse então, vede a triste situação em que estamos, como Jerusalém está devastada, e as suas portas destruídas pelo fogo. Vinde, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não passemos mais vergonha. Eu quero orar. Amado e querido Deus, te agradeço pela tua palavra, louvo o teu nome por esse momento, que o Senhor possa falar no mais profundo do nosso coração. O Senhor conhece a cada um, Pai, que precisa ouvir essa palavra. Manifesta, querido Deus, o teu poder através da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Eu quero trazer uma palavra para o meu e o teu coração nessa noite. Uma palavra que vem falar de restauração. Uma palavra que vem a falar de reconstrução de algumas áreas na nossa vida. Algumas áreas que você tem passado, que você tem sentido que está destruído. E por muito tempo você tem orado. Por muito tempo você tem clamado a Deus por justiça. Por muito tempo você tem clamado a Deus pela misericórdia, que você pudesse começar de novo, que você pudesse ter uma nova oportunidade para tentar fazer melhor. Sabe, irmãos, eu quero que você guarde bem essa palavra, que você guarde no seu coração e que você venha praticar essa palavra na sua vida, que através do Espírito Santo de Deus, a partir dessa noite, você venha colocar em prática a fé, a coragem e a ousadia de fazer de novo, de recomeçar, de reconstruir algo na sua vida que foi destruído, algo na sua vida que você não tem mais uma expectativa, uma esperança, mas Deus nessa noite, através da sua palavra, que nos dá todo o respaldo, que é possível sim recomeçar. Deus, ele é um Deus de recomeço. Deus, ele é um Deus que nos dá oportunidades para a gente recomeçar. Não importa o que você tem feito de errado, não importa os pecados que você tem praticado até aqui, importa que nessa noite, através do Espírito de Deus, você venha compreender que você é um pecador e precisa de um Salvador, que você precisa entender que Deus, ele tem poder para apagar os nossos pecados e nos dar uma outra oportunidade para a gente começar de novo. Sabe, querido irmão, minha irmã, o diabo, nosso adversário, o papel dele é nos apontar o nosso erro, é nos acusar, é mostrar que nós não temos mais comunhão com Deus, que Deus já nos deixou de lado. Olha, mas deixa eu te dizer aqui, através daquilo que aconteceu com a nação de Israel, que aconteceu em Jerusalém, foi possível Deus colocar um homem, no coração de um homem, o desejo de Deus para que a cidade fosse restaurada. O Senhor deseja para a sua vida, você que está aí me ouvindo, Deus deseja reconstruir muitas coisas na sua vida. Talvez você hoje possa dizer: mas pastor, a minha vida está uma bagunça, está uma destruição, uma ruína. Queridos, a cidade de Jerusalém estava dessa forma.
E foi possível uma reconstrução, reconstruir a cidade e os muros, para que a cidade tivesse dignidade, para que a cidade voltasse a sorrir, voltasse a ter felicidade entre os habitantes daquele lugar. Não importa como está a sua vida hoje, Jesus, ele tem poder para apagar o seu pecado, e ele tem poder para te dar uma nova vida. Hoje o Senhor quer escrever uma nova história para ti. Deus hoje ele quer dar algo grandioso para ti, uma oportunidade de fazer diferente, um recomeço, e você não vai estar sozinho. O Espírito Santo de Deus está contigo, a presença de Deus está na tua vida. Talvez, irmãos, por muitos e muito tempo você tem tentado fazer do seu jeito. Por muito e muito tempo você tem tentado usar os seus recursos para alcançar algo diferente na tua vida. Lembro-me da mulher do fluxo de sangue. O texto fala que ela gastou todos os seus recursos tentando achar na medicina ou em outros lugares a cura para a sua enfermidade. Mas foi quando acabou os recursos que ela viu em Jesus a oportunidade de reconstruir a sua vida, de alcançar o seu milagre. E às vezes a gente bate em tantas portas, talvez a gente procure em tantos lugares, e eu quero nessa noite aqui encorajar você a acreditar nessa palavra, a ter fé, a se encher de fé e de esperança, que é possível você ter uma mudança na tua vida. Por mais que as circunstâncias te provem ao contrário, nós estamos servindo um Deus que faz do impossível se tornar possível. Ainda que hoje a sua situação seja de choro, de lamento, de pranto, mas eu creio em nome de Jesus que vai vir um tempo de alegria, de paz, de refrigério, de regozijo na sua alma, de prazer de levantar todas as manhãs e dizer: Senhor, como é bom poder te servir. Aleluia. Queridos, o texto, o livro de Neemias é um livro fascinante, é uma obra linda de Deus. A palavra Neemias, ela tem um significado de o Senhor consola. Então, no texto, no livro de Neemias, o Senhor consola o seu povo. Deus, ele consola a cada um de nós. E esse texto é tão lindo que fala que Neemias, ele não era um grande profeta, ele não era um sacerdote, ele não era um rei. A Bíblia vai dizer que Neemias, ele era um copeiro do rei. Ele servia ao rei no templo. Ele servia ao rei Artaxerxes. E ele servia como copeiro, ele estava ali ao lado do rei. Neemias não tinha um status na sociedade, não. Mas ele foi um homem em que achou graça diante dos olhos de Deus. E Neemias, como nós lemos no capítulo 1, ele pergunta então para o seu irmão Hanani, como é que estava Judá? Como é que estava o povo de Judá, de Jerusalém? Jerusalém havia sido destruída, invadida pelos babilônicos. Muitos foram levados cativos, né? Eles levaram os mais sábios, os mais entendidos, os mais novos, mas ficou uma parte de um povo esquecido. E esse povo da nação de Jerusalém, de Israel, estava sofrendo, estava vivendo, mendigando, passando necessidades. E quando Neemias, ele pergunta para o seu irmão como é que estava o povo, e quando ele ouve acerca do povo, o seu coração se entristece. Então o texto diz que ele
ouvindo essas palavras, ele se assentou e começou a chorar. Isso comoveu muito Neemias. E isso levou a Neemias ter no seu coração um desejo de buscar a Deus, para que essa situação, para que os seus irmãos, para que a nação de Jerusalém, de Israel, tivesse uma transformação. Sabe, o texto diz que ele começou a orar a Deus e começou a jejuar. Ele começa a buscar a presença de Deus. Ele começa a buscar em Deus uma necessidade de restauração. Neemias então, ele busca a presença de Deus, ele ora a presença de Deus, ele pede para que os ouvidos do Senhor, os olhos estejam abertos, os ouvidos estejam atentos, para que ele pudesse ouvir a oração que Neemias estava fazendo. Neemias sentia no coração um desejo de ajudar a Israel, de ajudar os seus irmãos. E isso foi de bom agrado aos olhos de Deus. Neemias então ele sente no capítulo 2 a necessidade de fazer alguma coisa, de tentar mudar essa situação. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente deseja, a gente almeja algo, mas quando a gente vai tentar colocar o plano em ação, as coisas começam a ficar difíceis. E Neemias ele toma algumas atitudes na qual me chamou muita atenção lendo esse texto. Neemias era um homem que tinha muitas qualidades. Ele era um homem que tinha capacidade de exercer a sua função muito bem feita. Neemias também ele era um homem corajoso. Neemias era um homem perseverante. E Neemias era um homem de oração. Sabe, irmãos, nós temos que nos sentir capazes de fazer aquilo que Deus colocou na nossa mão. Nós não somos tão incapazes assim de fazer alguma coisa. Deus nos deu graça e nos deu sabedoria. Neemias se sentia capaz, se sentia corajoso, com coragem. Nós precisamos ter coragem para enfrentar as situações mais difíceis que vêm na nossa vida. Talvez você tenha passado por situações que têm te levado a sentir medo, a se sentir acuado. Mas o Senhor nessa noite quer te encorajar a você se levantar, a enfrentar, a encarar essa situação. Por quê? Porque você não está sozinho. Existe a presença do eterno Deus da tua vida, que te encoraja e que te dá força e que quer fazer de você alguém vencedor, alguém capaz de se levantar e de fazer algo para Deus. Mas muitas vezes nós precisamos ser como Neemias, perseverantes e não desistir na primeira tentativa. Não desistir quando a dificuldade a gente se depara com ela. E como vencer tudo isso? Sendo uma pessoa de oração, sendo uma pessoa que se coloca aos pés daquele que tem todo o poder. Sabe, queridos, o mundo que nós estamos vivendo hoje, e eu sei que está sendo muito falado e muito batido, mas sempre volta ao assunto da nossa realidade. A gente está vendo muita destruição em todas as áreas da nossa vida, do nosso país, da vida das pessoas. A gente está vendo destruição na área econômica, na área política, na área familiar, na área empresarial. Enfim, em todas as áreas da nossa vida a gente está vendo certo tipo de destruição. E é preciso a gente se posicionar em Deus para que esse cenário venha a ser transformado. Nós não temos capacidade alguma de resolver qualquer tipo de problema. A gente precisa da ajuda de Deus. Nós precisamos da ajuda daquele que tem todo o poder. Quando Neemias se coloca diante de Deus, quando Neemias vê que a necessidade da reconstrução de Jerusalém, da reconstrução dos muros,
porquê que os muros foram destruídos, o porquê que as portas foram queimadas a fogo. Quando nós temos um terreno e vamos construir uma casa, a gente vai lá, faz a casa, faz o projeto, beleza, tudo bonitinho. Vamos morar, entramos dentro dessa casa, mas a casa não tem muro. O nosso pátio, o nosso terreno, ele está aberto, então qualquer pessoa pode chegar. Vamos entender assim que a casa, ela está desprotegida. E na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Se nós não estarmos revestidos do poder de Deus, dos muros que venham proteger a nossa vida, a gente é alvo fácil do inimigo. Quando nós temos uma casa e aí nós não temos um muro para cercar a casa, ela está à mercê de ladrões, de pessoas que podem chegar ali e bater na porta. Mas quando a gente constrói o muro, quando a gente coloca os portões, a gente se sente um pouco mais seguro. A gente se sente, irmãos, com a nossa intimidade protegida. Então o muro, ele fala de proteção, ele fala de segurança, ele fala de integridade, ele fala de bênção, do poder de Deus em nós. E agora Jerusalém estava com seus muros destruídos. A cidade estava destruída, sem proteção alguma, um alvo fácil do inimigo. E talvez eu estou pregando aqui para algumas pessoas que existem algumas áreas da vida dela que está sem proteção, está com os muros destruídos. E o inimigo tem entrado de uma certa facilidade e tem destruído. Mas eu quero falar para você nessa noite, em nome de Jesus Cristo, que assim como Deus ele fez na nação de Jerusalém, Israel, através do profeta Neemias, que Deus colocou o desejo no coração desse homem de reconstruir os muros da cidade, para que a cidade fosse guardada, protegida novamente. Em nome de Jesus eu vim pregar uma palavra para a tua vida, que vai ser um tempo de reconstrução, que vai ter um tempo de reconstrução na tua casa, na tua família, na nossa cidade. Vai ter um tempo de reconstrução no nosso país. O nosso país precisa de homens e mulheres com coração, com coragem, para reconstruir os muros, para que haja proteção no nosso país, para que as famílias sejam guardadas, para que haja paz dentro do nosso lar, em nome de Jesus. Primeiro ponto, Neemias começou pedindo ajuda ao rei. Irmãos, seja qual for o projeto que você tem, seja qual for o obstáculo que você tem enfrentado, algo que você precisa de ajuda, peça ajuda ao Senhor. Peça para Ele entrar, para Ele te dar sabedoria, para Ele dar as instruções, as estratégias, aquilo que você precisa fazer. Neemias chegou para o rei e disse, Neemias estava lá trabalhando, fazendo serviço, e o rei olha para ele e vê que ele está triste, ele está diferente. O rei fala para ele, olha Neemias, o que está acontecendo? Você está com outro semblante, você está com tristeza, não é enfermidade, não é doença. E Neemias então fala para o rei, Senhor, a minha cidade, a minha nação, ela foi assolada, ela foi destruída, a cidade dos meus pais, os meus irmãos foram levados cativos para a Babilônia, e os que ficaram estão vivendo uma vida miserável, e o meu coração está triste. Então o rei, ele se agrada de Neemias. Então o texto diz no capítulo 4, no versículo 4, capítulo 2, então orei ao Deus dos céus e disse, Senhor, é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique.
Neemias, irmãos, ele orou a Deus, ele pediu ajuda de Deus, ele pediu ajuda do rei. O rei concedeu aquilo que Neemias havia pedido. Sabe, nós precisamos pedir ajuda de Deus, nós precisamos pedir ajuda de amigos, nós precisamos pedir ajuda de pessoas para nos ajudar em muitas coisas na nossa vida. Nós não vamos conseguir sozinho, nós precisamos de ajuda. Nós precisamos reconhecer as nossas limitações, nós precisamos vencer o nosso orgulho. Algo que às vezes tem me chamado muita atenção, que muitas vezes a gente tenta mudar a nossa vida. Muitas vezes eu tentei mudar a minha vida sozinho. Muitas vezes, irmãos, eu tentei mudar a minha maneira de ser, mas sempre quebrei a cara. E quando eu fiz aquilo que Davi diz no Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e no mais ele tudo fará. Quando eu pedi ajuda para Deus, quando eu pedi, Senhor, eu não consigo mais, a minha vida está destruída, eu preciso de ajuda, eu preciso ter a minha vida transformada, o meu casamento transformado. O Senhor ouviu a minha oração e o Senhor colocou amigos no meu caminho, pessoas que oraram por mim, pessoas que deram uma palavra de apoio, uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, e as coisas começaram a ser transformadas na minha vida. Os muros começaram a ser reconstruídos novamente. Mas enquanto eu tinha o meu coração endurecido, quando eu tinha um orgulho no meu coração, as coisas só iam piorando. E tem muita gente que endurece o coração, que acha que consegue sozinho, que acha que consegue com a sua sabedoria, com o seu dinheiro, mudar a situação. Você não vai conseguir, porque nós precisamos da ajuda de um Deus poderoso, num Deus soberano, num Deus que é grande e que tem todo o poder. Quando nós confiamos em Deus, quando nós entregamos tudo nas mãos do Senhor, Ele transforma todas as coisas. O fardo fica leve, a cruz fica leve, as coisas acontecem, o milagre bate na nossa porta. Aleluia. Muitos hoje estão tentando ir sozinho, mas que essa palavra na noite de hoje venha penetrar no teu coração, querido, e tu venhas entender que tu precisas de ajuda, que tu é limitado, que tu não tens condições de vencer essa batalha. Entrega nas mãos de Deus, confia nele. Segundo ponto, para nós ganharmos tempo, não desistir diante da oposição. Sabe, quando a gente decide no nosso coração fazer algo, é como a gente decide fazer jejum, fazer dieta. A gente decide toda segunda-feira, não, vou começar o meu regime na segunda-feira. Aí vem aqueles abençoados que tentam te seduzir com um prato de comida, com um bolo delicioso, e a gente vai indo e cede, e a gente falha de novo. Quando Neemias, irmãos, ele decide reconstruir os muros, ele sabia que era difícil, ia ser trabalho árduo. Neemias, ele decide isso, fazer algo para Deus, mudar a situação de Jerusalém. Os inimigos se levantam, o encardido, ele levanta Sambalate, levanta Tobias, levanta Gesem, para impedir que a obra continue. Quando você tomar essa decisão, saiba que não vai ser fácil. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu vim aqui para encorajar você, não para te desanimar mais ainda. Mas eu vim aqui te dizer que você tem que lutar
Você tem que se esforçar. E quando você não conseguir mais, Deus ele vem com o seu poder e te coloca de pé, te dá mais uma força para você continuar caminhando. Os inimigos vão vir, é verdade. A tempestade vai vir, é verdade. Mas maior é aquele que está contigo do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que te prometeu. Ele é fiel para cumprir toda a palavra que ele tem ao teu respeito. O pastor Alex colocou um vídeo essa semana nas redes sociais falando sobre a paz de Deus. E ele falou algo muito interessante. Quando a gente vai fazer algum negócio, algum negócio na nossa vida, e que se você não sentir paz no seu coração, não faça, porque não é de Deus. Quando a gente se levanta para fazer algo de Deus, o inferno vai se levantar também. Mas quando a paz de Deus habita dentro do nosso coração, pode se levantar Sambalate, Tobias, demônio, inferno. Nós sabemos que existe um Deus que está conosco, que é poderoso e que nos garante a vitória. Aleluia! A oposição vai vir contra você. Quando Jesus ele manda os discípulos entrar no barco e passar para o outro lado do oceano, do lago, os discípulos começam a navegar e no meio do caminho a tempestade se levanta. Você conhece o texto. A tempestade se levanta, por que ela se levantou? Por que os impedimentos vieram contra os discípulos? Afinal de contas, eles estavam fazendo a vontade de Jesus. E eles estavam com a palavra de Jesus, que disse que eles tinham que passar para o outro lado. A tempestade se levantou, irmão, sabe por quê? Porque do outro lado, um jovem, um homem, seria liberto, teria sua vida liberta da opressão, da possessão demoníaca. Então, quando a gente se coloca para fazer algo, quando você deseja algo para a tua vida, saiba de uma coisa: Deus ele se agrada quando a gente determina algo. Não, eu vou fazer isso, eu quero isso para a minha vida. Você então vai caminhando. E mesmo que os inimigos venham se levantar à sua direita, à sua esquerda, venham tentar te parar, existe uma palavra de Deus para mim e para você, que nós vamos entrar no barco e nós vamos atravessar para o outro lado. Nós vamos chegar, ainda que o mar se levante, ainda que o inferno se levante contra você, creia que Deus é contigo. Creia que Deus está contigo na tua vida e você vai conseguir. Quando Neemias decide, não, eu vou me colocar, eu vou pagar um preço, eu vou reconstruir, eu vou preparar o povo e nós vamos reconstruir os muros de Jerusalém. Os inimigos se levantaram, mas ele não olhou para os opositores. Não olhe para os opositores. Não olhem para as adversidades que têm vindo ao teu encontro. Terceiro ponto, Neemias ele fez um levantamento da área destruída. Neemias ele sai, ele chega em Jerusalém, esteve ali 3 dias, e de noite me levantei, e eu e poucos homens comigo. E Neemias foi olhar a situação, como estava a situação da cidade. Na verdade, Neemias foi olhar como é que estavam as ruínas, como é que estava a destruição da cidade. Que você possa fazer uma reflexão agora, nesse instante. Como é que está a área da tua vida? Como é que está a tua vida hoje, nesse momento, você que me ouve? Faça um levantamento daquilo que está destruído na tua vida, daquilo que você precisa que seja transformado. Neemias foi lá e olhou a situação. Neemias, ele olha a situação e então ele começa a buscar em Deus a solução, como ele iria fazer. Eu não sei o que você vai ter que fazer.
Eu não sei a forma que você vai ter que mudar a sua vida, mudar os seus pensamentos, mudar a sua maneira de ser, para que você possa ter a sua vida reconstruída, para que você possa ter a área da sua vida aí reestruturada e você possa ter paz sobre a tua casa. Eu não sei qual é a área que está destruída na tua vida, mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus está aqui para traçar uma nova história, um novo tempo para ti. Deus está aqui para traçar uma nova e linda história. Mas nós precisamos, irmãos, ser sinceros com nós mesmos e dizer: Senhor, a área que eu mais preciso, que está destruída, está causando a ruína da minha vida, é o pecado, é a fornicação, é o vício nas drogas, no álcool, na prostituição, seja qual for a área da sua vida. Reconheça e se esforce para mudar. Quando Neemias ele faz esse levantamento, então ele leva para Deus. E ele chega para o povo e diz: vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio, em vergonha. Deus ele não quer que os seus filhos estejam em vergonha, que passem vergonha, que estejam em opróbrio. Deus ele quer que os seus filhos sejam transformados, sejam felizes. E eu chego no quarto ponto. Nós precisamos crer no poder de Deus e na bondade de Deus. Neemias, ele foi um cara cheio de fé, que ele chegou para o seu povo, para os oficiais, e ele incentivou eles. Gente, vamos lá, nós vamos conseguir. Ah, mas vai ser difícil pegar as pedras, pegar areia, pegar cimento e fazer massa e tal, e tábua de caixaria e tal. Não, mas nós vamos conseguir. Sabe, irmãos, muitas vezes eu tenho ido visitar pessoas, orar por pessoas, e a gente chega lá e começa a conversar, começa a falar do amor de Deus, da palavra de Deus, e a gente está tentando ali naquele momento encorajar essas pessoas para que elas venham acreditar que é possível. Eu não sei o que Deus vai fazer na tua vida, mas uma coisa eu sei, eu tenho certeza disso, que se Deus ele levantou Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém, assim como o Senhor fez em Jerusalém, assim o Senhor vai fazer na tua vida. E eu vim aqui para incentivar você a crer, a continuar a lutar, a continuar a buscar, mesmo que seja difícil, mesmo que hoje as coisas não estão te mostrando uma saída, uma luz, mas deixa eu te falar algo aqui nessa noite, em nome de Jesus. A luz do Espírito Santo vai brilhar na tua vida, e você vai ver que é possível, que Deus está contigo. O Senhor manda te dizer que Ele está na tua vida, em nome de Jesus. Mesmo que os opositores começaram a zombar da obra que você está fazendo, mesmo que aqueles falsos amigos chegar para você e falar: deixa disso, você não precisa disso, isso não é para ti. Não dê ouvidos. Não pare de trabalhar, não pare de fazer aquilo que Deus colocou no teu coração. Nós temos uma obra para cumprir aqui na terra. Nós temos que ir até o fim. Nós já entramos dentro do barco, e Jesus disse: olha, atravessem para o outro lado. Nós temos uma palavra de Deus para a nossa vida que diz que nós vamos chegar do outro lado, e o mar vai se levantar, mas nós vamos vencer, nós vamos passar. Os opositores vão vir contra nós, os inimigos vão tentar fazer de tudo que você venha parar, venha desistir, venha recuar.
Mas deixa eu dizer uma coisa aqui para você nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, não pare, prossiga para o alvo. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Mesmo que venha pessoas falarem que Deus falou isso, não. Você tem um alvo, você tem um objetivo. Então continua a caminhar, continua a buscar, continua firme. Você vai conseguir chegar, você vai conseguir reconstruir os muros que te protegem de todo o mal. Nada vai acontecer na sua vida se você não for capaz de acreditar em Deus. Nada. Para acontecer algo na minha e na sua vida, nós precisamos crer em Deus, no seu poder, na sua bondade e na sua misericórdia, para recebermos a graça dele. Nós somos uma obra-prima. E Ele quer que essa obra-prima, essa pedra tão preciosa, chamada você, seja completo. Venha gozar de paz, de alegria, de felicidade nessa terra. Que você tenha uma nova história. Sabe, irmãos, é tempo de reconstrução. É tempo da gente reconstruir algumas coisas na nossa vida. É tempo da gente buscar mais a presença dEle. É tempo da gente buscar mais da intimidade com Deus. É tempo da gente estar mais ligado nas coisas do céu do que nas coisas da terra. É tempo da gente se resguardar mais. É tempo da gente reconstruir os muros na nossa vida. A gente tampar as brechas que a gente tanto deixa, e que o inimigo tem se aproveitado dessas brechas, e tem entrado e causado grande destruição na nossa vida. Neemias edificou o muro e tampou as brechas. Todas as brechas precisam ser tampadas na nossa vida. E eu quero encerrar aqui e convidar os meninos, o Levi, para nós encerrar com um louvor. Quando nós vamos construir uma casa ou fazer uma reforma, nós precisamos de um projeto, precisamos da assinatura de um engenheiro, a liberação, nos órgãos competentes, na prefeitura, e é feita uma placa. Essa placa é colocada na frente da obra. A partir dessa noite, você está em reconstrução. Você vai receber essa palavra e vai reconstruir os muros da sua vida. E você vai colocar a placa na frente. O autor do projeto, aleluia, aquele que vai assinar o seu projeto, o nome dele é Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. E todos vão olhar e vão ver que Jesus Cristo está assinando um decreto, um projeto novo na tua vida. É tempo de reconstrução. Aproveite o tempo que você tem hoje. Aproveite para parar e pensar o que nós estamos enfrentando nesse mundo, nesse momento hoje, no mundo, no nosso Brasil, na nossa cidade. E busque no Senhor a reconstrução da tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todas as áreas da sua vida que foram destruídas, os muros que te protegem, que hoje estão destruídos, mas em nome de Jesus, como Neemias se colocou, peça ajuda ao Senhor. Não desista diante das adversidades daqueles que se levantam contra. Analise a sua vida, analise qual é a área da sua vida
que precisa ser restaurada. E quarto, creia no poder de Deus. Ele é o único que pode te ajudar. E eu quero orar contigo nessa hora, em nome de Jesus. Te agradeço, Senhor. Obrigado, meu Deus e meu Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deu nessa noite de ouvir a Tua voz, de ouvir a Tua palavra, Senhor. Assim como o Senhor deu graça para Neemias, assim como o Senhor deu coragem para Neemias, assim como o Senhor colocou fé no coração de Neemias, para reconstruir os muros de Jerusalém, para que a cidade tivesse proteção, para que a cidade fosse guardada, para que a cidade tivesse honra, para que a cidade fosse agora fortalecida, protegida pelo Senhor. Deus, eu oro em nome de Jesus por vidas aqui, Pai, que precisam, Senhor, reconstruir, que precisam bloquear as brechas, que precisam reconstruir muros, para que o inimigo não venha entrar mais, para que não haja destruição nas suas vidas, para que as suas famílias sejam guardadas, para que as suas casas sejam protegidas, Pai. Assim como os muros protegem uma casa, um portão, Deus, em nome de Jesus, guarda essas vidas, guarda, Senhor, as nossas famílias, guarda, Senhor Deus, os nossos lares, guarda, Senhor, o nosso Brasil, a nossa nação, de toda obra maligna, de toda enfermidade, Senhor, de toda destruição, Pai. Dá a Tua bênção ao Teu povo, em nome de Jesus. Nessa noite, Senhor, eu te peço, eu invoco, que cada vida, cada irmão e cada irmã que está orando comigo nesse momento, eu não sei qual é a área, Senhor, que essas vidas precisam de uma transformação, de uma reconstrução, Pai, mas Tu és o autor do projeto. Tu és o Deus que assina a nossa vitória. Tu és o Deus que nos ajuda a vencer. Tu és o Deus que nos ajuda a nos reconstruir, a nos libertar, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, abençoa o Teu povo, abençoa os Teus filhos. Que tenhamos, ó Pai, uma noite abençoada, que tenhamos uma semana abençoada, e o Teu nome venha a ser louvado e venha a ser glorificado. Dá a Tua vitória e a Tua bênção sobre cada um de nós, no nome de Jesus.